Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar aqui a nossa última aula sobre equilíbrio químico, desse longo assunto que a gente está tratando faz diversas aulas, diversos vídeos. E é interessante que essa última aula de equilíbrio químico não é propriamente um equilíbrio químico, é um equilíbrio mais físico do que qualquer outra coisa, mas que é claro que a gente vai ver no contexto da química. Eu vou explicar por que eu estou querendo dizer que é um equilíbrio mais físico, tá? Então vamos lá para a aula, vamos para os slides? Então o nosso assunto hoje é produto de solubilidade, tá? O que é o tal do produto de solubilidade? Então você vai se lembrar quando a gente estava falando da solubilidade de um composto num certo solvente. O que é a solubilidade? Aquele máximo, aquela quantidade máxima de um certo composto que um dado solvente, uma certa quantidade de solvente, consegue dissolver completamente. A palavra bacana é completamente. Formando uma solução que a gente chama de uma solução saturada. Só que a gente vai ver isso no contexto de equilíbrio químico. Né? Quando, por exemplo, você pega o fosfato de cálcio, que é um dos sais envolvidos no cálculo renal, pessoas que têm problema de cálculo renal podem ter o oxalato de cálcio e também o fosfato de cálcio compondo as pedras nos rins, tá? Mas se você joga isso num copinho com um certo volume, né, uma parte dele vai dissolver. E quando dissolve, dissocia em Ca2+, e no fosfato aqui, respeitando os respectivos índices aqui da fórmula química, virando os coeficientes de balanceamento aqui, o 3 e 2, para que nada suma, nada apareça aí no nosso balanceamento. Só que a gente vai ver isso num processo que é um processo reversível. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você colocar mais, uma quantidade maior do que esse solvente, no caso a água, vai conseguir dissolver, vai haver a formação do corpo de fundo, do precipitado, do sedimento, do corpo de chão. São nomes absolutamente equivalentes, né? Agora, o que vai acontecer? Então, você vai ter a solução saturada aqui nesse copo aqui embaixo, onde eu estou mexendo com o meu cursor aqui, e aqui o nosso corpo de fundo, sólido, e aqui a parte que é saturada. Não, ou seja, esse solvente não consegue dissolver mais. Se você continuar colocando aqui, ele vai para baixo, ele vai formar sedimento. Você colocar mais fosfato de cálcio. Então, você tem que ter isso em mente. Só que esse processo não é um processo estático, ou seja, existe uma dinâmica entre o corpo de fundo e a solução saturada. Como é que a gente vai encarar isso daqui? Né? A gente sabe que um certo intervalo de tempo, num certo ΔT, uma certa quantidade do fosfato de cálcio que está no corpo de chão, aqui no sólido, se dissolve e se dissocia em Ca2+ e fosfato. Só que naquele mesmo intervalo de tempo, né, alguns fosfatos e alguns cálcios que estão aqui na solução vão se recombinar e formar um fosfato de cálcio sólido depositando aqui embaixo. Então existe uma velocidade de dissolução e uma velocidade de precipitação. Só que o sistema, quando a solução saturada para de variar em quantidade, ou seja, a concentração aqui para de variar em quantidade, e a quantidade precipitada para de variar, a gente sabe que a velocidade de dissolução é igual à velocidade de precipitação. Ou seja, nós estamos num processo reversível com VD igual a VP e, portanto, nós estamos caracterizando um equilíbrio químico. Por que eu disse que é físico? Porque isso daqui propriamente não é uma reação química, de certa maneira, né? Essa parte aqui, né? O equilíbrio entre o precipitado. É uma recombinação de cátion e ânion, formação do precipitado e a quebra do precipitado em cátion e ânion. Mas, enfim, a gente interpreta isso daqui com as mesmas ferramentas que a gente usa e usou no equilíbrio químico característico, ou seja, a gente vai definir um KC aqui. Só que eu não vou chamar isso daqui de KC. Eu vou chamar isso daqui de constante de equilíbrio, ou também chamado de constante de equilíbrio de solubilidade ou constante de equilíbrio do produto de solubilidade. Aqui embaixo você está vendo o KPS ou o KS aqui do sistema. Muito bem. Então, de forma genérica, quando você pega um composto iônico, seja um sal, seja uma base, que tem uma certa solubilidade em água, pode ser baixa,
se eu coloco mais do que essa solubilidade, nós vamos, a solução vai saturar, e vai saturar com o corpo de chão, vai ser estabelecido um equilíbrio entre o precipitado e a solução aquosa saturada, que genericamente eu vou representar assim, ó, a seta de vai e vem, né? O sistema aqui, o precipitado sólido, a XBY, que vai estar em equilíbrio com o AY+, que tem uma quantidade X, portanto, só que o X aqui na frente, tudo separado, aquoso, e o YBX-, aquoso, né? Sendo que o Y é aqui na frente para indicar que todos os ânions estão separados aí. E a constante de equilíbrio, que eu defino como KPS, é a concentração de AY+ elevado a X vezes a concentração de BX- elevado a Y, certo? Não vou dividir porque o reagente aqui, o cara que está do lado esquerdo é sólido, e sólido não entra, sólido puro ainda não entra na expressão da nossa constante de equilíbrio, isso é um Kc, só que eu estou chamando de KPS. Lembrando que essas concentrações são dadas em mol por litro, isso é importante lembrar, você não pode esquecer disso, tá bom? Então você tem esse nosso cara que a gente chama de KPS, tá? Essas concentrações estão associadas à solubilidade do sal. Em geral, a gente via que solubilidade estava associada era uma associada a uma grandeza, tantos gramas num sal, tantos gramas de uma base, em 100 gramas de água, 100 gramas num solvente, 100 ml de água. Tá? Aqui a gente vai precisar usar a solubilidade molar, a solubilidade em mol por litro. Olha, mas quem tem massa do soluto consegue converter em mol. Quem tem volume do solvente consegue converter aí o volume ou massa em 100, né? Consegue converter em litro, consegue converter facilmente, né? Se for água, 100 gramas são 100 ml. Então essa conversão fica simples. Mas em geral você não precisa converter nada, a coisa já vem em mol por litro e a gente fica tranquilo. Então o KPS vai indicar para a gente o seguinte: ele consegue prever a solubilidade de um sal ou de uma base. A gente vai ver como fazer isso, né? A gente consegue fazer o contrário, dado uma solubilidade, a gente vai conseguir prever o KPS do sistema. A gente tem dado, uma vez que você tem isso, né, você consegue controlar no laboratório a formação do precipitado, e claro que isso daí vai ser usado para separar e analisar principalmente soluções que têm misturas de sais. A ideia é que diferentes sais têm diferentes pontos de solubilidade, diferentes KPS, e portanto a gente pode separar esses sais aos poucos. Né? Então, são aplicações que são importantes em tratamentos de água residual, extração de minerais da água do mar, por exemplo. Então, nós temos aí várias possibilidades aí de exploração do KPS. Lembrando que, como a gente fez muito, como a gente fez lá com ácidos, com base, com sais, que a gente, na primeira instância, a gente analisava tudo em reação direta, agora a gente está analisando tudo em reação reversível. A mesma coisa quando a gente analisou solubilidade, as soluções saturadas com corpo de chão. Agora a gente está analisando isso daí em processos reversíveis. Então você tem que ter em mente isso daí. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos começar aqui, determinar o KPS a partir da solubilidade, né? E de novo eu ressalto que a solubilidade é uma solubilidade molar, em mol por litro. Então imagina que a gente tem aqui o cromato de prata, né? Que tem uma solubilidade de 6,5 10 a menos 5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Ou seja, cada litro de solvente ou de solução aguenta aqui 6,5 vezes 10 a menos 5 mol de cromato de prata aqui. Tá? Qual o valor da constante de equilíbrio desse processo? Então, como é que eu vou fazer para calcular esse tipo de coisa? Então, vamos para o nosso caderno. Vamos fazer isso lá no nosso caderninho. Então, vamos lá? Então tá aí. Imagina que a gente tem esse cara. Aí esse cara, ele vai. Lá, a gente jogou tanto que precipitou aqui, né? E aí tem um precipitado sólido que está em equilíbrio com 2Ag+, né? Mais, que está dissolvido em água, com CrO4, 2 menos aqui. Essa é a parte da solução, né? E essa aqui é a parte, vamos dizer, do precipitado. Precipitado. Então é muito bom que você localize. Aqui você tem o copinho. Então você tem o copinho aqui. Aí você tem a parte sólida, o precipitado aqui, o Ag2,
CrO4. E aqui você tem os Ag+ dissolvidos, o CrO4 2- aqui, todos os dois na solução. E existe aqui um equilíbrio entre essas duas fases, a fase aquosa e a fase precipitada. Então, como é que a gente acha o KPS? A gente falou que a solubilidade aqui desse processo, desse cromato de prata, é 6,5 vezes 10 a menos 5. Então, vamos lá. Então, a solubilidade dele, vamos anotar, 6,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. E aí, vamos botar aqui a solubilidade para não esquecer que número que é esse. Muito bem. Você pode ter chegado aqui, ó. Como é que eu faço? Eu vou fazer uma tabela no início. Imagina que você colocou uma certa quantidade de número de mols aqui em 1 litro, num copo de 1 litro. Tá? N0 é o número de mols. Colocou 1 mol, por exemplo. Aí não deu tempo ainda. Tá? Aí o que vai acontecer? Você sabe que desse 1 mol que você colocou, ele tem uma certa limitação. Somente 6,5 vezes 10 a menos 5 mol vai dissolver no sistema aqui, ó. E vai se transformar em... Aqui vamos colocar 2, né? Porque é o dobro. Em Ag+ e CrO4 2-. Muito bem. Então, no equilíbrio, eu vou ter N0 menos 6,5 vezes 10 a menos 5. Então, realmente, é uma parte que vai se dissolver e vai se transformar em Ag+ e CrO4 2-. E essa parte é a parte máxima, né? E aqui eu vou ter 13 vezes 10 a menos 5 mol de Ag+ por litro. E aqui 6,5 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Muito bem. Agora, o KPS desse sistema não importa essa parte aqui. Não importa essa parte. Essa parte é aquilo que vai ser o precipitado. Para cálculo da constante de equilíbrio, que é o Kc, que na verdade é o KPS, aqui é concentração de Ag+ ao quadrado vezes concentração de CrO4 2- aqui. Então, o KPS vai ser 13 ao quadrado vezes 10 a menos 5 ao quadrado, que dá 10 a menos 10, vezes 6,5 vezes 10 a menos 5. Né? Então, o nosso KPS aqui vai ser 13 ao quadrado vezes 6,5 vezes 10 a menos 15. Então, isso daqui vai dar quanto? Vamos fazer a continha aqui. 1098,5 vezes 10 a menos 15. Portanto, meu KPS vai ser 1,0985 vezes 10 a menos 12 aí. Esse é o valor do KPS. Ok? Então, muito importante que a gente tenha isso em mente. Então, agora a gente vai aprender na próxima aqui, no item B, a solubilidade a partir do KPS. Como é que eu calculo a solubilidade em mol por litro a partir do meu KPS? Então, vamos voltar. A gente acabou de fazer isso daqui, né? Então, opa, estamos voltando aqui. Ó, 1,1 vezes 10 a menos 12, eu dei uma aproximadinha, né? A gente tinha obtido a ordem de 10 a menos 12, está ótimo, uma aproximação. E agora vamos determinar a solubilidade molar a partir do KPS, como eu estou mostrando aqui. O iodato de crômio 3 tem um KPS de 5 vezes 10 a menos 6. Qual é a solubilidade molar? Veja que eu inverti a pergunta agora, né? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o iodato de crômio 3. O iodato de crômio 3. Aí tem essa fórmula 5 CrIO3. Então, imagina que você joga tanto de forma que você vai ter
crômio 3+, iodato de crômio 3, aqui aquoso, mais 3 IO3 menos aqui aquoso. Então, vamos lá, o início. Imagina que você joga aqui 1 litro e a gente tem um KPS disso. Jogou um certo número de mols. Aí não deu tempo. Você preparou o sistema para jogar. Agora uma parte vai dissolver. Outra parte vai formar o corpo de fundo. Quanto que dissolve? Eu não sei. X-mol. X-mol. Uma parte vai quebrar em Cr3+ iodato. Só que aqui vai ser 3x. Ok? Então a gente vai ter N0 menos x mais x mais 3x mol aqui. Portanto, meu KPS, nós teremos o seguinte. Nós teremos concentração de crômio 3+, vezes a concentração de IO3- aqui ao cubo. Ou seja, nós vamos ter que x, 3x ao cubo. Isso daqui tem que dar igual a 5 vezes 10 a menos 6, que é o valor do KPS. Ou seja, se a gente faz essa conta, nós vamos ter 27, né? Porque esse 3 ao cubo é 27. 27x à quarta igual a 5 vezes 10 a menos 6. Então, nós temos aqui x à quarta é igual a 5 dividido por 27 vezes 10 a menos 6. Então, nós temos aqui x à quarta vai dar... Vamos extrair a raiz quarta dessa coisa toda. 5 vezes 10. Desculpa, 5 sobre 27. Vezes 10 a menos 6. Então, o x disso daqui, vamos lá, fazendo essa continha, vai dar 0,021 aproximadamente mol por litro. Então, essa é a solubilidade do sistema. Então, atenção a uma coisa aqui que eu acho que talvez seja mais importante aqui. Então, ó, só para mostrar para você aqui no slide, 0,021 mol por litro, a solubilidade molar. Mas eu acho que é muito importante a seguinte consideração a ser feita, tá? Muito importante. A consideração que eu faço é que você achar a solubilidade ou achar o KPS do sistema é a mesma coisa que um problema típico de constante de equilíbrio, de KC, tá? Então, uma vez que você coloca isso na cabeça, você vai lá, prepara o início do sistema, tanto de sal que você vai jogar, uma parte dele vai dissolver e, portanto, vai dissociar. Outra parte vai estar lá no fundo. Existe um equilíbrio, então, da parte que dissolveu, que está dissociada, é a parte do fundo. Então, a gente sempre pega de tudo que você vai jogar uma parte, dissolve e outra parte vai para o fundo. E constrói uma tabelinha para achar o KPS do sistema. Ou, dado o KPS do sistema, constrói também uma tabelinha, mas para achar a solubilidade, com as incógnitas, certo? Com os x. E eu sempre coloco aquele N0 no começo para falar, poxa, como ele não entra na expressão do equilíbrio químico, então, assim, ele é genérico, né? Ele é um sólido que não vai entrar na divisão lá do KC, que é, no fundo, o KPS aí do sistema. Certinho? Espero que você tenha entendido esse começo, mas eu volto. Não foge. Não foge.